Podcast Radar Xinguara apresenta Radar em Foco. Olá, aqui é o William Gonçalves e nessa edição do Radar em Foco nós vamos falar sobre um tema que está relacionado com um equipamento que faz parte hoje do nosso dia a dia, o celular. É inegável que o celular hoje está presente no nosso dia a dia e é quase impossível para algumas pessoas viver sem esse aparelho. Mais do que apenas fazer ligações, telefônicas, acessar a internet ou até mesmo outras tarefas. O celular é considerado por muitos como uma extensão do próprio corpo. E quando ele para de funcionar, aí que bate o desespero, porque dentro dele estão contatos, fotos, conversas e até mesmo contas bancárias. É praticamente nossa vida inteira ali dentro daquele aparelho. É nessas horas que entra em ação o profissional da assistência técnica. Ele é que fica responsável por trazer de volta à vida o aparelho celular, seja ele num reparo permanente ou então temporário, que é quando geralmente o celular é mantido em funcionamento apenas para ser retirada todas as informações importantes que estão lá dentro, todos os registros. É o que a gente chama de backup. Mas você já conheceu os bastidores de uma assistência técnica especializada nesse tipo de reparo? Se ainda não, eu te convido a acompanhar essa entrevista, onde nós vamos ficar por dentro de como funciona uma assistência técnica de celular. Nós vamos conversar com Paulo Monteiro, da MPTech Assistência Técnica. A MPTech está localizada na Rua Brasil, ao lado da Cacau Show, no centro de Xinguara. Além de assistência técnica, a MPTech comercializa acessórios como fones de ouvido, capinhas, carregadores, entre outros. E se você precisa trocar de celular, comprar um celular novo, lá você também encontra. O Paulo vai nos contar como é o processo de reparo, desde a fase inicial, quando é feito o diagnóstico, até a parte de desmontagem, onde é feito a efetivação dos reparos que serão necessários. Há problemas que são comuns, como uma tela quebrada ou até mesmo uma falha no conector de carregamento. Mas há aqueles que são um verdadeiro quebra-cabeça para o profissional responsável por fazer o reparo. Nessa entrevista nós vamos ficar por dentro de como é esse trabalho na assistência técnica e entender que ele vai muito além de uma simples troca de tela ou até mesmo de bateria. E nós vamos conversar com Paulo Ricardo Monteiro, que é proprietário da MPTech Assistência Técnica. E ele vai nos contar um pouco sobre o processo de reparo de telefones celulares. Inclusive, enquanto nós estamos aqui, tá toda hora chegando gente aí precisando fazer um reparo no celular, Então, Paulo, pode fazer a sua saudação aí para nossa audiência. Olá, gente, bom dia. Paulo, eu queria que você dissesse para a gente o seguinte: nós estamos aqui falando diretamente da oficina, onde ele faz todos os serviços referentes a reparo de celular. É só com o celular que você trabalha? Cara, celular, tablet. Você trabalha com tablet também? Se por acaso a pessoa tiver com um tablet que a bateria estiver ruim, você consegue trocar? Consegue. Se a gente não tiver aqui na cidade, faz o pedido. Demora um pouquinho, mas... É mesmo, Ótimo. Então assim, quando o cliente ele chega com o celular com problema, qual é o primeiro passo aqui dentro da sua oficina? Você atende lá no balcão, E aí, como é que chega? Vamos dizer assim, o cliente chega dizendo assim, meu celular não está carregando direito, ou a bateria parece que durando pouco. O que você faz nesse passo de contato inicial? Cara, na realidade, primeiramente, a gente vai fazer uma pré-análise do aparelho, A gente traz aqui para a nossa parte da assistência e a gente vê. O primeiro contato com o aparelho é ver se não ocorreu alguma oxidação ou molhou, no caso que é oxidação. E aí a gente faz uma limpeza. Caso não resolva,
A gente abre o aparelho, testa, vê o que foi danificado, né? Se foi só a placa, ou o conector, ou se é algum problema a mais. E aí a gente passa o orçamento para o cliente. Caso ele aprove, a gente realiza o serviço. Não cobramos por nenhum tipo de análise aqui na loja. Ah, certo. Isso eu já ia perguntar, né? Se desse processo todo que você descreveu já é feita alguma cobrança. Não? Não, geralmente não. Então, essa avaliação ela é gratuita. Gratuita. E quais são os defeitos que mais chegam aqui na sua assistência? Cara, geralmente tela, conector e bateria são os mais comuns que aparecem. Conector, você trabalha com todos os formatos de conector? Modelos, Porque o mais recente é o USB-C, né? Uhum. Mas temos aquele padrão mais antigo, Qualquer né? conector. Você consegue fazer o reparo? Consegue. E já chegou algum celular com algum problema assim curioso, inusitado, até mesmo que foi um desafio para você resolver? Cara, já chegou. E o que era o problema? A minha maior dificuldade. Chegou um cliente aqui ontem com problema no celular dele que o áudio do WhatsApp ficava cortando toda hora. E eu cacei, não descobri como é que arrumava esse trem. Mas aí era problema de... não é um problema de hardware, é software, né? É, de software. Talvez no caso da atualização, né, de sistema. A gente trabalha com isso também, mas a questão dele lá eu não quis mexer muito não, porque é um trem muito complicado, acaba sendo chato. Geralmente uma atualização de software, uma regressão, né, que a gente faz, geralmente é mais quando o aparelho às vezes fica reiniciando, às vezes fica dando um pânico mais avançado. Às vezes não dá toque na tela também, fica com a tela preta. Mas quando acontece um problema desses, o que você recomenda fazer? Cara, geralmente eu recomendo formatar o celular. Mas aí você vai fazer isso. Geralmente eu não gosto de pegar esse tipo de serviço. Geralmente eu mando para algum colega do lado, às vezes ele consegue resolver também sem formatar, né? Aí eu... E assim, como é que você, nesse processo de avaliação, consegue indicar se vale a pena consertar o celular ou trocar de aparelho? Consigo. Mas que critério você utiliza para dizer, não vale a pena fazer o reparo? Porque hoje em dia a assistência técnica de celulares é um ramo que tem aí, né, várias pessoas, né, que trabalham nessa área. Então, vamos dizer assim, em algumas situações vale a pena consertar o celular, né? E quais são aquelas situações que não vale? Vamos dizer assim que, enfim, não vai resolver totalmente o problema e aí você recomenda a troca do celular? Cara, geralmente tem reparos rápidos que resolvem o problema do cliente, mas não necessariamente para sempre, tá? A gente já explica tudo pro cliente. Por exemplo, chegou aqui um tempo um aparelho que não tinha botão e a gente fez a adaptação e o cliente ficou usando esse aparelho uns 3 meses, 4 meses, aí estragou de novo. Ele veio aqui de novo, aí arrumou de novo. Eu falei pra ele, não compensa você ficar arrumando esse aparelho, porque daqui uns dias vai parar tudo. E aí eu recomendei ele comprar outro, ele foi e comprou. E aí depois estragou de novo, veio de novo pra gente só ligar o aparelho pra ele passar os dados dele. Certo. E vamos falar agora de peças, né? Aqui você trabalha, você falou, né, que solicita peças de fora, quando precisa trocar, né? Explica para as pessoas, né? Porque eu acredito que isso seja até uma situação que quando as pessoas vêm fazer reparo no telefone, né? Tem essa questão de peça, indica peça original, peça paralela. Explique pra gente qual é a diferença entre uma e outra, quais são as vantagens, as desvantagens, né? Como é que você trabalha com essa questão aqui? Cara, na realidade, as vantagens e desvantagens de telas é a questão da qualidade, a durabilidade e o toque dela que fica um pouco mais lento com a tela inferior e ele consegue ser superior numa tela melhor, né? Ou na original retirada, que a gente consegue estar efetuando, retirando de outro aparelho que teve algum outro defeito que não seja tela e coloca no outro aparelho do cliente. Aí continua a originalidade do aparelho. Em alguns casos de aparelhos impermeáveis à água, né, que no caso são IP68, resistente, eles não voltam mais a ser resistentes, porém vai estar com a tela original, né? Mas aí, assim, o que você recomenda quando o cliente vai fazer reparo? Porque é só tela que tem essa questão de paralela e original ou tem alguma outra peça? Cara, tem tela, tem conector. No caso, o conector, não o conector em si, a base de carga completa, que às vezes tem alguns aparelhos que fica com o microfone ruim, fica chiando, às vezes o cliente não gosta do som que sai, do som que outra pessoa ouve também. Certo. E assim, como é que você lida aqui com os aparelhos? Você até falou agora há pouco
quando um aparelho está numa situação muito complicada, que aí o conserto não dura muito tempo, né? Mas por conta da situação do aparelho, que aí no máximo que o cliente pode fazer é tirar os dados dele e transferir para outro. Isso. Como é que você lida com essa questão da privacidade? Porque, vamos dizer, uma pessoa deixa o telefone aqui com você. Eu acredito que no processo aqui você consegue ter acesso a vários dados que estão lá no aparelho, né? Mesmo que ele esteja com senha, né? Até porque você precisa, né? Às vezes mexer com a parte de software, né? Então como é que você lida com essa questão de privacidade? E até mesmo para as pessoas que estão assistindo, confiarem, né? A deixar seu aparelho aqui na assistência técnica, né? Às vezes tem informações sensíveis ou qualquer, assim, fotos pessoais, né? Então como é que você trata essa questão? Cara, na realidade essa questão de senha, ela é necessária para a gente poder realizar os testes no aparelho, né? Devido à troca de alguma peça, seja conector, bateria ou tela. Mas eu particularmente não peço. É muito raro eu pedir a senha do aparelho, geralmente só quando o cliente se propõe a dar a senha, né? Geralmente você não vai precisar dar senha, não. Aí pode ser, você me passa a senha. Tá? Só nessa questão mesmo que eu aceito a senha, mas eu pedir mesmo é muito raro. Mas assim... Justamente por isso. Tem cliente que é meio... tem medo, né? Alguma coisa assim. Mas geralmente todos confiam em mim normal. E você toma todos os cuidados para que esses dados eles não vazem? Sim, porque a gente certeza. sabe de muitos dados que vazam nesse processo, né? Afinal de contas, hoje em dia as pessoas guardam a vida toda no celular. Com certeza. Inclusive aqui em Xinguara já ocorreu umas questões aí de celular que é complicado, ó. Pois difícil confiar em alguém hoje em dia. Pois é, mas os seus clientes aqui, você já tem clientes assim que são de muito tempo? Sempre tem novos clientes? Sempre tem uns clientes aí de uns 3 anos atrás, 2 anos, 1 ano. Geralmente faz novos clientes aqui, né? Que já é o terceiro ponto que eu tô aqui em Xinguara. Cada dia a gente vai tendo um cliente novo. Em quanto tempo demora o reparo de um celular? Cara, geralmente troca de tela, dependendo do modelo, demora uns 20 minutos. No mesmo dia a pessoa já pega a tela nova? No mesmo dia, em 1 hora no máximo tá pronto. E outras questões como bateria, placa? Ah não, aí placa tem um certo tempo. Tem placa que demora um dia todo, tem placa que demora 1 hora, tem placa que demora 30 minutos. Vai depender do defeito do aparelho. Mas você faz o reparo da placa ou você tem que... Não, eu tenho que terceirizar. Tem que terceirizar? Certo. E assim, o que você faz com as peças velhas, né? Aquelas baterias, as telas. O que você faz com todo esse material aí que não tem mais uso, né? Explica aí pra gente o que você faz, né? Cara, geralmente é recomendado fazer o descarte dela num lugar apropriado, né? Mas como você pode ver ali, tem umas 10 caixas ali, é tudo desses trem. Então você deixa aqui armazenado todo esse material, né? Aqui, o que dá pra aproveitar, você já até falou que consegue usar em outro aparelho, né? Sim, essas caixas me geram uma renda boa também. Então, é quase como se fosse uma reciclagem, né? Na verdade, a gente chama isso de recondicionar, né? Mas aí você avisa pro cliente, olha, essa peça que tá aqui não é uma peça nova, mas... É original, é retirada de outro aparelho. Certo. Chega a valer até um pouco mais do que a comprada no fornecedor, que ela é de baixa qualidade, né? Ah, tá. E aqui na sua loja, a assistência técnica, elas vendem acessórios, né? E vende celulares também? Vende celulares novos, usados, compra também. Então, se a pessoa tem um celular que tá lá na gaveta dela... Pode trazer. Aí o que você faz? Cara, de início a gente vê se dá algum sinal. Aqui tem a máquina, o USB chat que a gente usa para verificar. Sim. Aqui é o meu que tá carregando. Pode ver que ela mostra aqui a amperagem que tá tendo. E aí, após essa análise que a gente faz, a gente dá um preço pro cliente. Às vezes 80, 60, 70. Tem aparelhos até de R$50 que a gente compra. Então, assim, o máximo de valor que você dá R$100 seria? Do máximo. E aí o que você faz com esses aparelhos que você compra? Cara, geralmente a maioria deles é defeito só de tela. Aí a gente faz a substituição da tela e vende por um preço abaixo, né? E quando ele não tem defeito nenhum, o que você faz? Cara, aí a gente só formata para tirar os dados do cliente, né? E repassa para algum outro cliente. Testa primeiro antes de vender. E aí, se ocorrer de acontecer algum problema após a venda, a gente também dá garantia de 1 mês. Qualquer defeito que acontecer, pode trazer que a gente resolve.
E esses celulares, tanto os novos quanto usados, as pessoas, você pode comprar parcelado à vista? Como é que funciona? Cara, eu tô com um sistema que eu tô quase fechando ele pra gente vender parcelado e descontar no FGTS. Às vezes tem gente que não tem um valor à vista, mas tem um saldo de FGTS. E a gente vai trabalhar com essa modalidade aqui também. Tá certo. E é assim, até tô perguntando isso porque eu pessoalmente tenho até o celular que tá na gaveta. Depois eu vou até conversar com ele pra ver se tem algum interesse aqui, né? Se a gente faz algum negócio. Então, Paulo, eu queria agradecer aí, né? Deixar o agradecimento aí por você estar trazendo essas informações pra gente, que é um tema aí bem interessante pra gente explorar, que é a questão da assistência técnica de celular. Aqui o Paulo na assistência dele, né? Uma assistência que é modesta, né? Mas que consegue aí resolver muitos dos problemas aí que os clientes apresentam, né? Só que eu acho que o que mais acontece é tela, né? E bateria, né? Bateria são os mais comuns. Né? Então, você pode, se você estiver com um celular com algum problema, né? Quer entender o que está acontecendo, né? Se você precisa de uma assistência técnica para atender aí a sua demanda, você pode vir aqui na MP Tech Assistência Técnica, que fica aqui na Rua Brasil, número 323, ao lado da Cacau Show, no centro de Xinguara, tá? Você pode entrar em contato com a assistência pelo WhatsApp 94982980490, né? E no Instagram você pode seguir @mptech25, que lá, inclusive, você vai conhecer aí os aparelhos de celular que ele vende, né? Ele sempre está divulgando os aparelhos, né? Que estão sendo vendidos aqui na loja. E também pode conhecer algumas outras ofertas aí, né? Que ele tem aqui na loja. Então, além de assistência técnica, como nós mencionamos aqui, a MPTech tem acessórios, né? Vende aparelhos celulares novos, compra aparelhos que estejam aí, né, com algum defeito ou então que não estejam mais sendo usados. Ele pode trazer aqui, que ele vai fazer a avaliação, e aí você pode até ganhar um dinheirinho com isso, né? Sim. Em vez de o celular estar lá na gaveta, já pode sair com uma notinha aqui, pode né? sair com 50, 80. Já é aparelho. É alguma coisa, né? E aí, se você precisa de assistência técnica, né, acessórios ou troca de celular, passa aqui na MPTech, né, e fale aí com o Paulo. Isso aí. Ok? E agradecemos aí a todos pela audiência e até o próximo Radar em Foco. Pessoal, e lembrando aí uma situação que acontece no dia a dia, você vai colocar seu aparelho para carregar e você viu que o cabo não conectou totalmente, tá? E o aparelho não carrega, não necessariamente você precisa trocar a entrada do aparelho, tá? Se você trazer aqui na assistência, a gente realiza a limpeza e o mesmo provavelmente voltará a carregar normalmente.